a sua feira. E que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus. E uma boa venda a todos os feirantes que estão presentes nesta feira, nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e amigos, a você que ora comigo, a você que lê a Bíblia, a você que ainda não é servo de Deus, a você eu quero deixar uma palavra aqui debaixo da paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nessa manhã de quinta-feira, dia 14 de março de 2024, sobre a proteção do grandão da Galileia, o maior de Israel, o maior provedor, o rei dos reis e o Deus dos deuses, o maior Deus de toda a nossa vida, que cura, faz prodígio, maravilha, coxo andar, cego enxergar, mudo falar. Aquele Deus que ergue, que protege, é o único que cura e leva e salva e leva o homem para o céu. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias nesse momento em Gênesis 26, versículo de número 1 e 2, e no transcorrer da pregação, o versículo de número 12. Havia fome na terra, além da primeira fome que já foi nos dias de Abraão. Por isso, se Isaque vai a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Versículo de número 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano a medida de 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Amados irmãos, já teve a primeira fome na terra na época de Abraão. A segunda fome tivemos na época de Isaque, há 3.000 a 4.000 anos atrás. Nós já sofríamos com falta de água e sofria com falta de alimentação, mas nessa época o Senhor provia, porque existia profeta de Deus na terra, existia homens sérios na terra, aqueles que realmente acreditavam, aquele que realmente servia um Deus vivo de Israel. Esse prosperava, esse tinha água e tinha comida em cima dessa terra, porque confiava e acreditava num Deus de Israel. Chegou uma hora, amados irmãos, que em Gerar pareceu uma seca, mas uma seca instantânea, que nada dava, não tinha água, não caía nem chuva nem orvalho do céu. As plantações começaram a secar e as águas dos rios, dos córregos, dos riachos começaram a secar, e só existia alimentação, só tinha alimento no Egito. O Egito era uma terra amaldiçoada, o Egito era uma terra carregada de idolatria, carregada de feitiçaria, carregada de imundície, carregada de coisas, carregada de heresia, aonde quem comandava era os faraó. Neste momento estava todo mundo descendo para o Egito, atrás de água e comida, porque quem estava no Egito já nessa época era José. José era um homem de Deus. No Egito, nesse período dessa seca, no Egito, no período dessa estiagem, não faltou nem comida e nem água, porque Deus estava com José. Mas nesse meado de tempo, nós sabemos que é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Abraão, pai de Isaque, Jacó e Esaú, neto de Abraão. O que é que acontece? Todo mundo descendo
para o Egito. O Senhor apareceu ao filho de Abraão, Isaque, e disse: não desça ao Egito, fica nesta terra em Gerar, que eu te prosperarei nessa terra árida, nessa terra seca, nessa terra aonde está faltando comida, está faltando água, está faltando tudo. Mas nós temos que confiar e acreditar, estar e ficar na presença de Deus na pior época da nossa vida. É quando nós estamos passando uma catástrofe, quando nós estamos passando por algum tipo de perseguição, quando nós estiver passando por qualquer problema na nossa vida, financeiro, problema de saúde, problema relacionado à nossa família, que é a criação de Deus. É neste momento que nós temos que colocar nossa cara no pó, nosso joelho no chão, nossa Bíblia na mão, e acreditar no grandão da Galileia, acreditar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, porque é só Ele que nos ergue, só Ele que nos protege, só Ele que nos arranca da mão do invejoso, daquele odioso, daquele que só cogita a nossa derrota, que só cogita o nosso tombo, que só quer ver nós no cativeiro das trevas. Foi neste momento que Isaque permaneceu aonde ele estava. Imagina eu e vocês pensando, mas como que havia fome na terra, não chovia, não tinha mantimento, não tinha água na terra em Gerar, e de repente o Senhor diz a Isaque: fica nesta terra, não sai dessa terra, porque nessa terra eu vou te prosperar, nessa terra você vai ainda colher 100 por 1. Imagina a cabeça de Isaque, um homem que não era engenheiro agrônomo, um homem que não era engenheiro, um homem que não trabalhava no cultivo da terra, não trabalhava como agricultor, não sabia nada de agricultura. De repente o grandão da Galileia, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, diz para ele: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do profeta Abraão, e vou te prosperar nessa terra seca. Aqui você vai ter alimento para você e para toda a sua família, e para todos os seus descendentes. É aqui que você vai prosperar. Imagina a cabeça do ser humano comum, como nós. Vamos pensar todo mundo junto. De uma hora para outra diz: você não desça ao Egito, permanece nessa terra seca, nessa terra árida, porque é aí que eu vou te prosperar. Aí sai Isaque. Isaque começou a furar os poços. Isaque furava um poço, aquilo enchia de água. Aí os filisteus vinham, fechavam esses poços. Abraão já tinha promessa de Deus de Abraão, de Deus de Isaque, Deus de Jacó. Abria novamente, cavava um poço. Ali, Isaque, filho de Abraão, a água jorrava, os filisteus vinham e entulhava todos os poços. Os próprios filisteus furavam os poços. Quando eles tomavam a conta dos poços de Jacó, a água secava, porque quem tinha promessa era Abraão. Eles não queriam a promessa, eles queriam tomar as coisas na supremacia de força, sem usar o braço forte, o braço de aço, o braço de ferro do nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Amados irmãos, nós sem Deus, nós não somos ninguém. Nós somos, sem Deus, nós somos como a folha seca, vai aonde o vento leva. Nós sem Deus, vamos à droga, o cara vai. Nós sem Deus, vamos beber, vamos pro boteco, o cara vai. Nós sem Deus, vamos prostituir, o cara vai. Nós sem Deus, vamos passar as pessoas para trás, nós vamos. Porque quem não tem Deus, não tem piedade. Quem não tem Deus, não tem amor próprio. Quem não tem Deus,
não conhece as escrituras do amor de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Fiz vocês semelhante a mim. Mas a cabeça de Jacó não era aquela. A cabeça de Jacó era alimentar todo mundo que ainda ficaram em solo de Gerar, aonde a seca estava instalada. Ele queria dar alimentação para aquele povo que ainda ficaram. Ele queria saciar a sede daquele povo, porque ele sabia da promessa do Deus de Abraão, pai dele, Isaque e Jacó. Ele sabia que quem tem a promessa de Deus não precisa se preocupar. Quem tem a presença de Deus não precisa ter inveja da prosperidade do outro. Quem tem a promessa de Deus não precisa ter inveja e nem amaldiçoar ninguém, porque o que é dele ninguém tira. O que é dele vai vir na mão dele, porque ele tem a promessa de Deus. Todos os dias ele se prostra de joelho dentro da casa dele e ora com Deus de Israel, porque aquele que busca vai ser amparado. Mas aquele que não gosta de ouvir a palavra de Deus, aquele que não suporta ouvir a palavra de Deus, é porque ele está contra Deus. Está contra Deus. Irmão, viver contra Deus, irmão, como que você vai vencer, irmão? Não tem para onde ir. Se nós não acordarmos de manhã cedo, pular da cama, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de vida. Muitos deitaram e não conseguiram acordar. Obrigado, Senhor, por minha vista, para enxergar essa maravilha desse imenso céu azul, desse imenso clarão do dia, desse imenso clarão da noite, com as estrelas e a lua no meio do céu. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus faz em nossas vidas. E Jacó era desse jeito. Jacó todos os dias subia um monte, todos os dias subia um monte e colocava no altar de sacrifício do Senhor, colocava uma ovelha branquinha e falava: Senhor, Senhor, a minha esposa, Senhor, é estéril, e eu tenho a promessa gerada e vinda do meu pai e do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ele subiu um monte, ele subiu um monte 20 anos e colocava o seu holocausto no altar de sacrifício. 20 anos subindo o morro, que a esposa dele, Rebeca, era ela estéril. Com 20 anos ela conseguiu se engravidar, porque para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe nada difícil. Para Deus, Ele forma o impossível e faz virar possível, porque Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque, Ele é o Deus de Jacó, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus que não falha. Amados irmãos, e aí é que eu digo: semeou Isaque naquela terra, semeou Isaque naquela terra árida, uma terra dura, uma terra seca, uma terra que não tinha água. Quando todo mundo desceu para o Egito, ele não. Aquele que acreditou e confiou, e esteve presente, esteve ciente e sabia que o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó era um Deus muito forte, um Deus muito resistente, um Deus que não falhava e não falha, permaneceu em Gerar. Resultado disso tudo aí, semeia ele naquela terra. Um homem que não era engenheiro, um homem que não era agrônomo, um homem que nunca mexeu com terra, mas pegou seus animais, já frágeis animais, sem água, com fome, os animais, e foi arar a terra. Cavava um poço, a água jorrava, porque Deus já tinha prometido para ele para não descer para o Egito. Aí começou ele a arar a terra, arava dia e noite aquela terra, arava dia e noite aquela terra, porque quando a promessa de Deus está em nós, ela está em nós. A promessa de Deus começou, aí o Senhor começou a prosperar e abençoar Isaque naquela terra. Isaque semeou naquela terra
e ficou aguardando a presença de Deus que já estava nele. Mas essa presença de Deus era maciça, porque aonde que não chovia, um deserto seco, árido, ele cavava um poço, a água estava lá. Tinha quantos anos que não chovia? Muitos anos. Tinha quantos anos que eles não viam chuva? Mas também naquela época a chuva não caía, chuva e orvalho do céu. A chuva vinha por baixo, a chuva vinha no lençol freático, na terra. Mas ali estava a presença de Deus. Tudo que plantava, dava antes. Mas depois, pela perversidade do povo, pelo pecado do povo, Deus afastou daquele povo. E foi prosperar lá no Egito. Porque o José do Egito foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi parar numa terra de idolatria, uma terra contaminada, uma terra que está como o Brasil hoje. Ninguém confia em Deus, ninguém quer acreditar em Deus, fazendo chacota que contra Deus, arrastando o nosso Deus todo poderoso em carnaval, mostrando o diabo vencendo Deus. Nunca vi disso, nunca. O Senhor é invencível, o Senhor é invencível. Contra as forças de Deus não existe defesa. Porta que Deus abre, homem nenhum em cima dessa terra fecha. E porta que Deus fecha, homem nenhum em cima dessa terra abrirá. Amados irmãos, se todos nós, todos os dias, agradecer a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, agradecemos a Deus, nós vamos prosperar. Nossas esposas fez raiva em nós. Senhor, obrigado pelo meu casamento, obrigado pela minha família, obrigado pela essa esposa que o Senhor me deu. Os seus filhos que fez raiva estão tentando sair dos trilhos. Você diz, Senhor, obrigado pelos meus filhos que são herança de Deus, foi o Senhor que me deu, Senhor. Agradece da forma que eles estão, porque Deus vai colocar sua família, sua esposa, os seus filhos do jeito que Ele quiser, como colocou a família de Abraão, Isaac e Jacó. A esposa de Abraão era também estéril. Abraão com a idade de 90 anos, a Sara com a idade quase chegando em 90, conseguiu se engravidar e ter um filho. É por isso que eu estou dizendo, quando você crema, quando você agradece todas as coisas a Deus, Deus está ali para virar o impossível, virar possível e te dar sucesso e alegria dentro daquilo ali que você pede. Porque o nosso Deus, Ele é muito forte, Ele é um Deus de Israel, Ele não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus que realiza aquilo que é para nós, porque aquilo que é para mim, é para mim. Aquilo que é para vocês, é para vocês. A palavra de Deus é bem clara. Buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas eu acrescentarei em nossas vidas. Porque um cara como eu, todos esses barraqueiros me conhecem. Eu sou o mestre Lencinho, o antigo mestre Lencinho de capoeira. Aquele pagodeiro que vivia no braço de um cavaco, tocando pagode noite inteira, bebendo na mesa de baralho, na mesa de sinuca. Eu tinha uma borracharia aqui ao lado, aqui ó. Nessa feira aqui eu bebia cachaça de quinta-feira, com a borracharia fechada, até ela fechar. Eu era isso. Hoje eu fui transformado. A minha borracharia era aqui ó, no Seu Lúcio ali. Depois era aqui onde está Rico Automóvel. Tinha uma borracharia aqui ó, esse lado aí ó. Eu fui um dos caras mais rápidos que já existiu dentro da roda de capoeira. Dava aula de capoeira, o mestre Lencinho. Dei aula no 6º Batalhão, dei aula na Polícia Civil, dei aula no Garfo Clube, na Ilha, dei aula no Filadélfia, dei aula no Sesc, no SESI, dei aula na Polícia Militar, os alunos da Polícia Militar lá, ó, lá no 6º Batalhão. Mas eu era rebelde, gostava de um baralho, de uma sinuca, passava a noite bebendo, chegava em casa bêbado, batia na minha esposa, batia nos meus filhos. Era essa a minha vida. Mas o Senhor me jogou no pó.
O Senhor me mostrou a realidade da vida. Eu não estou pregando religião, não. Eu estou pregando um Deus vivo de Israel. Porque eu não tenho religião, eu tenho Deus. Se você está lá na católica, o Deus está lá dentro. Se você está na igreja evangélica, Deus está lá dentro. Aonde você estiver, o seu Deus te acompanha. É só você acreditar e ter fé. Não é religião que salva o homem, não. Religião é feita por mão de homem. O que salva o homem, a sua casa, sua família, seu emprego, sua empresa e os seus empreendimentos, sabe o que? Obedecer a Deus. Comprou, pagou. Pediu emprestado, devolveu. Porque eu era ruim de paga. Cara que bebe, que está envolvido com baralho, sinuca, mulherada, ele é ruim de paga. Que ele ganha aqui, perde ali, eu era ruim de paga. Eu era desonesto. Você quer ter prosperidade? Faz o que eu estou dizendo. Anda na risca. Anda na risca, que você não precisa de religião, você precisa de Deus. Obedecendo a Deus. O dia que eu passei, honrar meu pai, honrar minha mãe, o Senhor prolongou meus dias de vida na terra. Porque a vida que eu levava, eu não conseguia estar aqui com 59 anos, com a minha borracharia aqui na 3 de maio, pregando o Evangelho de Deus para todos nós e trabalhando todos os dias. Porque eu aprendi a honrar meu pai, honrar minha mãe. Está lá em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, que eu, teu Deus, prolongarei seus dias de vida na terra. Mas as pessoas não querem. As pessoas acham que a vida deles é da forma deles. Não, é da forma de Deus, como Deus quer. Semeou Isaac naquela terra. Naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Todo mundo ficou assustado com o Deus de Israel, com o Deus de Jacó, com o Deus de Isaac, com o Deus de Abraão. Ele colheu naquela terra seca, mas a chuva vinha de baixo para cima. Ele conseguiu colher 100 por 1. Imagina um pé de soja, dá 100 sacas. Imagina um pé de feijão, de arroz, dá 100 sacas. Mas para Deus nada é impossível. Onde a mão de Deus está ali presente.